estão presos porque o juiz vendeu a sentença. Julga, ó Deus, entre o que está preso e inocente e esse juiz corrupto. Faz a tua justiça para que se saiba que ainda há Deus dos céus. Olha, Senhor, quantos juízes decidiram em favor dos ricos, prejudicando os pobres, para desapropriação de terra, para tomar do pobre a terra que ele tinha, para tomar do pobre, ó Deus amado, o recurso que ele tinha. Deus, quantas sentenças são dadas para bancos e banqueiros, ó Deus, em benefício dos ricos e prejuízo dos pobres. Deus, pune esse juiz. Manda sobre a casa dele as enfermidades que o Senhor mandou para o Egito, Pai. Porque o Senhor disse, ó Deus amado, queria julgar a causa do aflito. Quantos, Deus, vão entrar hoje no fórum, ó Deus amado, aflito, porque o seu processo está na mão de um corrupto? Manda, Senhor, juiz e justiça na Venezuela. Não pode, ó Deus, um homem matar toda uma nação, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ainda que o povo daquela nação, ó Deus, peque contra ti, mas ainda assim a tua misericórdia está sobre eles, ó Deus amado. Livra a Venezuela daquele homem, ó Deus amado. Assim como o Senhor ouviu a nossa oração com o Hugo Chávez, ó Pai, ouve a nossa oração com o Maduro. Faça com ele a mesma coisa, ó Deus amado. Faça com ele a mesma coisa, Pai. Condene ele no fundo do inferno. Senhor, que aquele homem encontre todos os demônios atrás dele. Todos os demônios do inferno persiga a vida do Maduro e da sua casa. Mas limpa, Senhor, aquela nação. Lembra, Deus, dos que estão morrendo nos hospitais que não tem remédio, dos que estão morrendo nos hospitais que não tem água para lavar as mãos, dos que estão morrendo nos hospitais, ó Deus, que não tem equipamento, dos que estão morrendo, ó Deus amado. Julga, Senhor, aquela nação. Julga, Senhor, esta nação. Está escrito, as bases do teu trono é juízo e justiça. Então julga esta nação, ó Deus, passa essa limpa. Passa a Venezuela limpa. Passa, Senhor amado, em nome de Jesus, salva o teu povo. Eu sei que ainda existe um remanescente, ó Deus. Eu sei que ainda existe um remanescente de cristãos, homens e mulheres do Senhor, ó Deus, irmãos nossos, sofrendo e chorando e pedindo socorro na Venezuela. Quantos serão os nossos irmãos que pedem intercessores para aquela nação? Quantos serão os nossos irmãos, ó Deus, que estão na África, na Síria, no Iraque, na Coreia do Norte? Deus, envia, Senhor, o socorro. Um dia nós pedimos a Ti, ó Deus, que socorresse os cristãos, ó Pai, independente deles, ó Deus, que socorresse os cristãos do Estado Islâmico. O Senhor ouviu o nosso socorro, enviou o socorro. Deus, envia socorro para a Venezuela, envia socorro para a Coreia do Norte, envia o socorro para a Síria, para o Iraque, para o Irã, envia o socorro para a África, ó Deus amado, envia socorro, ó Deus, para onde tiver um filho Teu clamando misericórdia. Deus, nossos irmãos, ainda, ó Pai, que não tem a mesma placa que nós, mas tem o mesmo Deus que nós, ainda, ó Deus, que não tenha a mesma ideia que nós, mas crê no mesmo Cristo que nós. Deus, hoje, apaga todas as placas, ó Deus, e lembra que há um só Cristo, um só Deus. Manda socorro, Senhor, para as nações. Quantas crianças morreram, ó Deus amado, de fome, porque o dinheiro da comida foi roubado. Quantos estão morrendo, ó Deus, porque o dinheiro está sendo roubado. Deus, que esses gananciosos, ó Pai amado, recebam em si mesmo a justa punição do seu erro. Manda socorro, Senhor amado. Toca na vida daquele homem, ó Deus amado. Se precisa de uma boca, ó Deus, para autorizar hoje, eu libero todos os demônios do inferno, da enfermidade na vida do Maduro. Que ele dê fim, que ele seque, que seque os seus olhos, que apegue a sua boca, a língua ao céu da sua boca. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, às vezes não sabemos nem como orar, ó Deus, mas o Senhor conhece a indignação do nosso coração com a injustiça. O Senhor conhece a indignação do nosso coração, ó Deus, com a condenação dos mais pobres, ó Deus amado. Lembra, Senhor amado, dos pequenos, dos mais pobres, ó Deus amado, dos que não têm voz, dos que não têm nem a Tua presença, ó Pai, porque ninguém lhes ensinou. Eu não culpo eles, ó Deus, eu culpo nós que não ensinamos. Eu assumo a responsabilidade, ó Deus, porque nós não pregamos o Evangelho. Quantos não Te conhecem, ó Deus, porque nós ficamos calados e não pregamos? Por isso, ó Deus, não impute a eles essa responsabilidade. Antes, ó Pai, hoje, essa manhã tão linda que o Senhor criou, que haja uma esperança para os nossos irmãos da Venezuela. Que haja esperança, Pai, por nossos irmãos em Cristo de todos os lugares, ó Pai amado. Independente das placas, ó Deus. Todo aquele, ó Pai, que de uma forma ou outra crê no Senhor Deus dos céus e da terra. Crê no Senhor Jesus. Todos aqueles, ó Pai, que de certa forma crê no cristianismo. Envia socorro, Senhor amado.
Que as nossas placas não sirvam de barreira para que nós possamos orar por eles, ó Deus. Eu me sinto tão difícil, ó Deus, com placa. Eu sei que o Senhor não vai levar placa. Deus não está preocupado, amado, se ele é católico, se ele é batista, se ele é metodista. Deus olha lá e vê um que acredita. Um acredita em anjo, outro não acredita. Um acredita na ressurreição, outro não. Mas eles acreditam no mesmo Deus. No mesmo Jesus. Nós nos separamos por tanta bobagem. Por tanta bobagem. O fato da pessoa não estar na mesma igreja que você não significa nada, filho. O fato de uma pessoa ser católico, ele pode ser muito melhor de caráter do que a maioria das igrejas de crente. Os padres têm muitos defeitos, mas você nunca viu um padre ficar 24 horas roubando dinheiro da televisão. Os padres têm muitos defeitos, tem, mas você nunca viu um padre ficar enfiando um carro dentro da igreja para o povo pôr a mão. Padre tem muito defeito, tem. Mas você nunca viu um padre ficar roubando dinheiro de igreja. O que rouba dinheiro da igreja é pastor. O que assalta os fiéis é pastor. Eles têm defeitos, igualzinho a nós. Os pecados são os mesmos em todos os lugares, aqui, na China, na África. Os pecados são os mesmos. Estou pedindo a Deus para nos dar um momento adequado para me te explicar que toda base de fé tem um ponto de verdade e depois desanda. Toda base de fé tem um ponto de verdade e depois desanda. Porque nós achamos que só está certo quem pensa igualzinho a mim. Só está certo quem pensa igual a mim. Eu posso estar certo em muitas coisas e errado na maioria delas. Por isso que eu tenho procurado amar todos eles, independente. Senhor, não nos deixe enganados. Faça nos lembrar que o Senhor vai salvar pessoas, não denominações. Faça nos lembrar que o Senhor vai buscar pessoas e não coisas. Faça-nos lembrar, ó Deus, que o Senhor vai salvar a alma e não as ideias de uma pessoa. Faça-nos lembrar, ó Deus, que o Senhor dá tanto valor às nossas ideias que o Senhor vai apagar toda a nossa memória. Porque o Senhor mesmo diz que quando estivermos contigo não haverá mais lembrança de nada. O Senhor enxugará toda lágrima e apagará toda lembrança. Faça-nos lembrar, ó Deus amado, que são almas. O Senhor não está buscando corpos, almas. Almas. Fim da fé, salvação da sua alma. Por isso ontem eu te falei, você está cheio de tantas coisas boas. Derrama elas. Você está transbordando de tantas coisas maravilhosas. Você é um poço de Deus. Mas não tem deixado as pessoas beber essa água. Imagina, o Senhor disse, de dentro de você vai fluir rios, rios de águas vivas. Mas às vezes botamos uma cerca para ninguém beber dessa água. E essa água fica estancada, ninguém bebe. Você está tão cheio de coisas boas. Ontem, quando Deus falou comigo que eu era avarento, Ele foi me mostrando tanto que você é bom. Cada um. Eu pude perceber o quanto cada um tem coisas maravilhosas. Mas nós não repartimos. Sabe por que somos avarentos? Porque não repartimos o que é precioso. Nós queremos compartilhar o vil. Aquilo que não agrada a Deus a gente derrama sobre os outros. Mas o precioso é precioso. Por isso que é avarento. O que você tem é tão precioso. O próprio Deus disse a seu respeito, um vaso de barro com um precioso tesouro. Derrama? Não importa com placa não, filho.
Nós estamos num tempo tão ligeiro da fé que não deixa a placa servir de barreira para você. Não deixa a placa da igreja te limitar com as pessoas. Não deixa a placa da igreja te limitar com pessoas. Deixa as pessoas tocar em você. Deixa elas encostar em você. E aquela que chegar em você e te ferir, é porque dessa ferida vai sair poder para curar ele, que te feriu. Quando feriram Jesus na cruz lá, da ferida dele saiu poder para curar quem estava ferindo ele. A pessoa que espetou Jesus se converteu na hora. Pois você vai ler lá, aquele soldado que enfiou a lança em Jesus. Ele enfiou a lança do lado de Jesus e se converteu. Porque a pessoa que te fere, é essa ferida que vai ser poder para curar ele. Nós cantamos e não entendemos. Então deixa as pessoas te tocar. Deixa as pessoas pôr a mão em você. Aquelas que colocar a mão em você e te machucar, você precisa ensinar para elas a ser macio. Só isso. Vamos caminhar? O Senhor ama você. Você está cheio de coisas maravilhosas. Então derrama sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu irmão da igreja, sobre todos. Derrama. Derrama. Glória a Deus. Vira de cabeça para baixo, deixa sair tudo, que você vai ver que a hora que você ficar em pé, Deus lotou de novo. Você vira de cabeça para baixo, deixa sair tudo, a hora que você fica em pé, Deus lota de novo. E só coisa nova. Pai, obrigado, Senhor amado. Aleluia. O Senhor nos ama tanto. Obrigado. E eu sinto tão grande a tua presença. Tão Louvado precioso. seja teu nome, Senhor. O ambiente onde Deus está, amados, é diferente. E você sabe o que eu sei no meu coração? Quando eu oro assim, amado, tem gente que fica doido. Como que isso é de Deus? Como que isso é de Deus? É só ler a Bíblia. FJR Bahia. Só ler a Bíblia. Pai, obrigado por aquele alimento sempre tão precioso, tão abundante nessa mesa. Nós podemos escolher tanto, Senhor amado. Tantos vão morrer de fome hoje, ó Deus, de inanição. Quando você for orar, lembra de um lugarzinho chamado Sudão. Feche os teus olhos. Abençoa, Pai. Lembra de um lugarzinho chamado Sudão. Abençoa, pastor. Depois você vai estudar sobre ele, mas lá no Sudão, encontra-se doente, ó Pai. o Leva governo é cura tão para ela, em nome descarado de que Jesus. constrói um hospital de primeiro mundo no meio de Pessoas uma que favela. Na cidade de Só que não tem da nenhum Beira, medicamento, nenhum Projeto Missão equipamento Criança. e Abençoa todos os não há missionários pessoal na qualificado. África. Resultado, o Sudão vai passar por outra crise humanitária. Bem capaz que 2/3 do Sudão vai morrer de fome esse ano. Fome. Nós vamos comer. Lá no Sudão, é o lugar que ainda se morre todos os dias de fome. Com certeza, hora dessa, deve ter uma criança dando o seu último suspiro. Oh, querido, Deus abençoa, Deus leva, Pai. Fome. Oh, Pai, ajuda. Ele não queria nada, ele queria Empresário, Deus, o que você joga ajudar fora. quem não tem. Depois você estuda sobre o Sudão, você vai ver o que é. Eu choro por todo esse povo. E eu fico muito indignado por tudo isso. Porque não vai longe, não. Aqui no Brasil, tem muita gente passando fome, uns por preguiça e outros porque não conseguem ganhar o suficiente. Mas não estão roubando, não estão matando, estão sofrendo. E é por esses que eu choro. Por aqueles que estão sofrendo. E todo dia que eu como, seja aqui ou seja lá em casa, eu me lembro daquele que não come. E às vezes me envergonho. Acho que hoje eu amanheci meio love.